Olá, professor Toshio. No vídeo anterior, nós trabalhamos os tipos de equação de reta. Nós vimos equação geral, equação reduzida, equação segmentária e as equações paramétricas de uma reta. Eu tinha falado para vocês que o tipo mais importante de equação de reta era a equação reduzida. A equação reduzida, ela é assim: y igual a mx mais h, ou seja, quando a gente isola o y da equação da reta, não é? A gente obtém a equação reduzida. Esse número m, ele é chamado de coeficiente angular da reta. E esse h que aparece aqui, o termo independente, é o coeficiente linear da reta. Bom, nós vimos também que esse h, o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. E esse coeficiente angular é o assunto da aula de hoje, é o número mais importante da reta. O coeficiente angular da reta, vamos supor que você tem uma reta inclinada assim, não é? Inclinada para a direita. Esse ângulo aqui, você vai formar assim: começa no eixo X e roda no sentido anti-horário até chegar na reta. Esse ângulo aqui tem um nome especial. Esse ângulo θ é chamado de ângulo de inclinação da reta. Se um problema pedir para você, calcule a inclinação da reta, é o ângulo θ. Para esta reta aqui, reparem que ela está inclinada assim, para a esquerda, não é? Então, o ângulo de inclinação, você começa no eixo X, roda no sentido anti-horário até chegar na reta. Esse é o ângulo de inclinação. Reparem que aqui o ângulo de inclinação é menor do que 90 graus. Esse ângulo já é maior do que 90 graus. Então, se eu falar em trigonometria, o θ é um ângulo do primeiro quadrante. E aqui o θ seria o ângulo do segundo quadrante, porque ele é maior que 90, menor que 180, não é? O coeficiente angular ou declividade de uma reta se define assim: é a tangente trigonométrica desse ângulo θ. Então, fórmula extremamente importante, não é? O coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. Tem certas coisas na matemática que você tem que decorar, não tem uma explicação lógica. Então, tem muita coisa na teoria que é definição, não é? Então você tem que saber isso de cor, tá? Então, veja só, que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, não é? Você vai ter que lembrar disso, tá? Agora, calcular o coeficiente angular de cada uma dessas retas. Eu tenho 3 retas aqui. Vamos lá. Começando por essa reta R. O coeficiente angular dessa reta seria a tangente de 30 graus, não é? O ângulo de inclinação é esse 30 graus. Lembre-se que 30 graus é um dos ângulos notáveis da trigonometria, ou seja, a tangente de 30 você tem que saber de cor, não é? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, no caso aí, o coeficiente angular dessa reta é tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Para esta reta S, o coeficiente angular seria a tangente de 60 graus? Não, por quê? Porque o ângulo de inclinação você tem que pegar sempre no sentido anti-horário, começando pela parte positiva do eixo X. Então, começando pelo eixo X aqui, rodando no sentido anti-horário, o ângulo é esse ângulo aqui, ó, que é, no caso, 120 graus. Então, o θ é 120, por quê? Esse mais esse tem que dar 180. Então, o coeficiente angular seria a tangente de 120 graus. Daí, você esqueceu como é que calcula a tangente de 120. Lembre-se que ângulos que têm soma igual a 180 graus, as tangentes são iguais em módulo, só o sinal é que muda. Então, a tangente de 60 você sabe que é a raiz de 3. De 120 será menos a raiz de 3. Terceiro exemplo aqui, ó. Eu quero achar o coeficiente angular dessa reta. Reparem no seguinte: eu sei que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação θ, que é esse ângulo aqui, ó. Só que o problema não deu a medida desse ângulo. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho 2 pontos dessa reta, eu vou prolongar aqui, ó, esse segmento
E quando eu fizer isso, esse ângulo aqui será de 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, e neste triângulo retângulo, o ângulo θ é esse ângulo aqui, olha. Por quê? Quando eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, esses dois ângulos são iguais. Se esse é θ, esse também é θ, não é? Então esse ângulo aqui é o mesmo que o ângulo θ daqui. O que eu preciso é a tangente desse ângulo θ. O que é tangente no triângulo retângulo? Da trigonometria você tem que saber que a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não é? Então, a tangente de θ seria o cateto oposto ao θ. O cateto oposto é esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento é igual a esse comprimento, que seria 5 menos 2, não é? Na verdade, ele seria y de B menos o y do A. E este comprimento é o cateto adjacente, não é? O cateto adjacente é igual a esse comprimento aqui, olha. Esse comprimento é o 6 menos 3, seria x do B menos o x do A. Numericamente, eu teria y de B é 5, menos o y do A, que é 2, x do B, que é 6, menos o x do A, que é 3. Reparem que esta fração será 3 sobre 3, ou seja, o m seria igual a 1. Então, gente, presta atenção agora. É muito importante que vocês saibam disso. Toda vez que você tiver dois pontos de uma reta, você vai ter que lembrar dessa fórmula. É fórmula extremamente importante. O coeficiente angular é yb menos ya sobre xb menos xa. O yb menos ya eu chamo de ΔY. E o xb menos xa eu chamo de ΔX. Não se esqueçam, o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. A fórmula que eu vou colocar agora é uma das fórmulas mais importantes da geometria analítica. Você vai precisar disso o tempo todo daqui para frente, tá? Como obter a equação de uma reta a partir de um ponto só e mais o coeficiente angular. Então, nós já vimos no vídeo anterior que tendo dois pontos a gente consegue achar a equação da reta. Era assim, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto, não é? Esse ponto tem coordenadas 3 e 2. Reparem, x é 3 e y é 2. E esse ponto tem coordenadas 7 e 5. Então, quando a gente tem dois pontos, para achar a equação, a gente formava um determinante. Esse determinante a gente formava assim, x e y. Depois eu pego qualquer um dos pontos, no caso aqui, vamos pegar o 7 e 5, que é esse ponto, e depois esse 3 e 2. Repito a primeira linha, x e y igual a 0, vai sair a equação da reta. Fica 5x, 2 e 7, 14, 3 vezes y, 3y, depois 7y, troco o sinal, menos 7y, 3 e 5, 15, não é? 15, troco o sinal, menos 15, e x vezes 2, 2x, troco o sinal, menos 2x, igual a 0. Isso quer dizer que a equação dessa reta fica assim: 5x menos 2x dá 3x, 3y menos 7y dá menos 4y, e 14 menos 15 vai dar menos 1 igual a 0. Reparem que eu obtive aqui a equação geral da reta. Isso daqui é uma equação geral, não é? Aqui está pedindo a equação da reta. Quando pede a equação da reta, você pode apresentar a equação que você quiser. No caso aqui, eu estou apresentando na forma de equação geral. Agora, a fórmula importante é aquela fórmula que, se você tiver só um ponto e o coeficiente angular, como é que você vai chegar na equação da reta? Presta atenção. Essa reta aqui tem um coeficiente angular que é a tangente do ângulo de inclinação. Tangente de θ, no caso aqui, é o coeficiente angular da reta. Por exemplo, aqui, ó, essa reta aqui, esse ângulo de inclinação é 45? Não. O ângulo de inclinação você sempre deve pegar no sentido anti-horário, começando pelo eixo X. Então, o ângulo de inclinação é esse ângulo todo, olha. Esse ângulo todo, o θ aqui é 135 graus, não é? Então, o ângulo θ é igual a 135 graus. O coeficiente angular dessa reta é a tangente de 135.
Se você já esqueceu como é que é a tangente 135, toda vez que a soma de dois ângulos der 180, as tangentes têm sinais contrários. Tangente de 45 você tem que saber, vale 1, tangente de 45 é 1. Então de 135 é menos 1. Reparem que nesta reta eu tenho este ponto, que é 7i menos 2, e tenho o coeficiente angular. Isso é suficiente para achar a equação. Só que a fórmula que permite calcular a equação geral ou a equação reduzida da reta a partir de um ponto e coeficiente angular é a fórmula que você vai decorar assim, ó. Y menos y0. Isso daqui você vai ler ioiô. E do lado direito, mx menos x0. Isso daqui você vai ler michuchu. Então a fórmula é ioiô michuchu. O que são o x0 e o y0? São as coordenadas do ponto, não é? O ponto dado tem coordenadas x0 e y0. Esta é uma das fórmulas mais importantes da geometria analítica. Então, aqui, ó, eu quero achar a equação dessa reta. Então, eu tenho um ponto e o coeficiente angular. Então, reparem, o ponto é o ponto de coordenadas 7 e menos 2, não é? E eu tenho o coeficiente angular que é igual a menos 1. Tendo o ponto e o coeficiente angular, eu jogo na fórmula ioiô mi chuchu. No caso aqui, o x0 é o x do ponto, o x0 é 7. y0 é o y do ponto, é menos 2, vai ficar y menos menos 2, fica mais 2. O m é o menos 1, menos 1, não é? O m é menos 1, x menos o x0, que é 7. Portanto, a equação fica y mais 2 igual a menos x mais 7. Se eu mandar tudo para o primeiro membro, fica x mais y, 2 menos 7 vai dar menos 5 igual a 0. Reparem que aqui eu apresentei a resposta como equação geral também, porque o problema pedia a equação da reta. Se você quisesse apresentar a equação reduzida, era só isolar o y. Vamos a um terceiro exemplo de como obter a equação da reta. Veja só, para essa reta aqui, eu tenho que esse ângulo aqui, 60 graus, é o ângulo de inclinação já, não é? Então, o coeficiente angular é a tangente de 60 graus. A tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Do que eu preciso para achar a equação de uma reta? Eu preciso ou de dois pontos, não é esse caso, não é? Só tenho um ponto, o único ponto que eu tenho é esse. Esse ponto que eu tenho é o ponto de coordenadas, o x dele é 0 e o y é 5, é o ponto 0,5. Só esse ponto não é suficiente. Além desse ponto, eu precisaria ou de mais um ponto, e aí formaria um determinante, igualaria a 0, ou então eu preciso do coeficiente angular que eu tenho. Então eu tenho um ponto e o coeficiente angular. Quando eu tenho um ponto e o coeficiente angular, a fórmula é essa, ioiô mi chuchu, não é? Então, ioiô mi chuchu. O x0 é o x do ponto, reparem que o x do ponto é 0. O y do 0 é o y do ponto, que é 5. E o m é o coeficiente angular, ficaria y menos 5 igual ao m, que é raiz de 3, multiplicado por x menos o x0, que no caso é 0. Reparem que a equação fica assim, y menos 5 igual a raiz de 3 vezes x. Passando o menos 5 para cá, a equação fica y igual a raiz de 3x mais 5. Reparem que agora eu apresentei a resposta como equação reduzida, não é? Agora, este caso particularmente, eu não precisaria jogar na fórmula ioiô mi chuchu. Por quê? Porque quem é a equação reduzida? A equação reduzida é y igual a mx mais h, não é? Esta é a forma de equação reduzida. Então, o y seria esse m, que é raiz de 3, vezes x, e mais o h. O h indica onde a reta corta o y. Reparem que o h é 5. Então, a equação reduzida seria y igual a raiz de 3x mais 5, que é exatamente a equação que está aqui. Agora, é sempre que você vai poder fazer assim? Não.
Você só vai conseguir fazer desse jeito aqui se você já tiver onde corta o eixo Y. Por exemplo, aqui eu não tenho esse número onde corta o eixo Y, então fui obrigado a jogar na fórmula ioiô michuchu. Por isso que essa fórmula ela é tão importante. Um forte abraço, até um próximo vídeo.